Hey guys, what's up? Aqui é o Lucas do Clube de Inglês e hoje a gente vai falar sobre comida. A gente vai ver as principais refeições do dia e como se falam as comidas que normalmente se comem nessas refeições. Se você tá pronto, pode soltar a vinheta. Então, antes de começar a falar efetivamente sobre as refeições, um pequeno asterisco. Em português, a gente falaria algo como eu tomo café da manhã, né? Mas para as outras refeições a gente vai usar um verbo que vem direto do substantivo. Então, por exemplo, para almoço vai ser almoçar, para janta vai ser jantar, né? Eu jantei, você jantou. Em inglês, não é bem assim. A gente vai usar o verbo have. Você provavelmente conhece o verbo have como sendo ter, né? Então, aqui não tem muito sentido de ter, é mais a ideia de comer mesmo ou fazer alguma refeição. Então, olha só, tomar café da manhã vai ser to have breakfast. Almoçar vai ser to have lunch. E também se eu quero dizer que eu comi alguma comida em especial em alguma das refeições, por exemplo, eu tomei leite no café da manhã, eu vou falar I had milk for breakfast, né? Ou sei lá, eu comi ovos no café da manhã, I had eggs for breakfast. Então só esse pequeno asterisco aí sobre o verbo have. Tá, então começando ali com a primeira refeição do dia, né? O café da manhã. Esse em inglês a gente vai chamar de breakfast. Breakfast. Café da manhã, breakfast. É bem comum que nos Estados Unidos, Inglaterra, enfim, em geral os países que falam a língua inglesa, eles têm um breakfast bem farto, né? Bem grande, com bastante comida. Aqui no Brasil é bem comum a gente normalmente tomar só um cafezinho com leite, um café preto e uma torradinha já tá de bom tamanho pro café, né? Lá nos países em geral falantes de língua inglesa, normalmente eles têm breakfast com bastantes comidas. Então, olha só alguns exemplos de comida que eles normalmente comem no café da manhã. Então, por exemplo, pão significa bread. Então, pão, bread. Se esse pão for, na real, uma torrada, né, a gente vai chamar de toast. Torrada, toast. Olha só algumas coisas que a gente pode botar no nosso pão ou na torrada. Queijo seria cheese. Presunto, ham. E se você quer alguma coisa mais doce, você pode usar geleia também, bem comum nos países de língua inglesa, eles comerem torrada com geleia. Geleia seria jam. Manteiga seria butter, manteiga, butter. E também tem uma coisa que se come bastante lá nos Estados Unidos, que é manteiga de amendoim, né? Que é peanut butter. Ou também aqui se fala pasta de amendoim. Mas enfim, nos Estados Unidos a gente vai falar peanut butter. Acho que todo americano gosta de peanut butter, por mais que aqui no Brasil não seja muito famosa. Uma coisa também que é bem comum de se comer lá nos Estados Unidos no café da manhã é panquecas, pancakes. Né? Aqui no Brasil normalmente a gente come panqueca salgada, muitas vezes na hora do almoço, né? Lá é bem comum que a panqueca seja aquela panqueca mais grossinha, né? Que é a panqueca americana, e eles comem ela doce, né? Com alguma geleia, ou então também, muitas vezes com maple syrup. Maple syrup é uma delícia. É tipo... eu não sei o que é maple syrup. É tipo um xarope feito com seiva da árvore que se chama maple, né? Então, eles fazem esse xarope que se chama maple syrup. Outra coisa também que não dá pra faltar quando a gente pensa num café da manhã americano seria bacon e ovos, né? Então bacon se escreve, se fala do mesmo jeito, né? Bacon. E ovos, então, eggs, né? Muitas vezes os dois juntos ali a gente pode até chamar bacon and eggs, né? Bacon e ovos, ou ovos com bacon, enfim. Além disso, também outra coisa que os americanos gostam bastante de comer no café da manhã é aqueles sucrilhos, né? Enfim, eles chamam corn flakes, né? Tipo flocos de milho, mas enfim, aqui a gente conhece como sucrilhos, seria corn flakes. E terminando aí o café da manhã, coisas que a gente poderia beber, né? Poderia ser milk, né? Que é leite, ou coffee, né? Café. Importante não confundir, falar bem o E aí no final do coffee, né? Coffee. Se você falar só cough, parece que você está falando tosse, né? Tosse é cough. Café, coffee. Então, coffee. Outras coisas que se pode beber, juice, né? Suco. Talvez um iogurte, yogurt, né? Então esses seriam alguns exemplos aí de um bom café da manhã americano ou inglês, né? Enfim, um bom breakfast. Então café da manhã, breakfast. Agora, antes de entrar no almoço, tem mais um asterisco aí. Tem vezes que o pessoal gosta de juntar o café da manhã com o almoço e eles comem, em vez dessas duas refeições, eles comem uma só num horário ali no meio entre os dois, talvez às 11 da manhã, enfim, algo do tipo. Esse seria o brunch. Brunch, né? A mistura ali de breakfast com lunch. Então seria brunch. Tá, beleza. Vamos entrar no almoço agora, né? O almoço em inglês a gente pode chamar de lunch ou dinner.
Ah, mas Lucas, dinner? Eu sempre soube que almoço era lunch e dinner era janta. Tá bom, perfeito. Se você achava isso, você está completamente certo. Lunch é almoço e dinner pode sim ser a janta. Mas tem algumas coisas aqui, o buraco é um pouquinho mais fundo, eu vou explicar pra vocês. Tá, o lunch é uma refeição que a gente vai fazer no meio-dia, né? Então ali no meio do dia, aquela refeição pode se chamar lunch. Se você falar lunch, vai ficar explícito que é essa refeição do meio-dia. Não tem como ser em outra hora o lunch. Agora, o que acontece? Muitos americanos, né, em geral, eles tomam um café da manhã bem farto, então eles saem para trabalhar e daí eles vão almoçar só naquela pausinha do trabalho, né? Tem uma hora ali de almoço só, e daí eles vão, sei lá, comer um sanduíche, comer um hot dog, alguma coisa assim. Não é aquela refeição assim como a gente está acostumado, né, com os nossos almoços brasileiros. Então o lunch, ele vai ser utilizado como qualquer um desses almoços, né? Mesmo se for esse almoço mais corrido aí no meio do trabalho, né? Uma coisinha bem básica, quanto também se for aquele almoço que a gente vai parar para comer e comer bastante. Os dois eu poderia chamar de lunch. Agora, se eu chamo de dinner, dinner quer simplesmente falar sobre a principal refeição do dia. Se eu vou parar para almoçar aquele grande almoço, né, como a gente costuma aqui comer bastante no almoço, né, que nem aqui no Brasil, eu posso sim chamar esse almoço de dinner. Não é tão comum, mas eu já ouvi pessoas falando, não tem nenhum problema. Tá, então se você é daqueles que faz aquela pausa rápida para almoço e come só um lanchinho ali, você vai ter o lunch e depois, então, de noite, você provavelmente vai ter o seu dinner, né? Então a janta, nesse caso, seria o dinner. Tá, então vamos ver alguns exemplos de comida aí que a gente pode comer no nosso lunch ou dinner, né? Arroz seria rice, feijão, beans, eu posso comer um bife, né? Eu poderia falar steak, um bife, um steak, de repente um frango assado, roast chicken, frango assado, roast chicken, pasta, então, né? Pode ser qualquer tipo de massa, macarrão, a gente fala pasta, potatoes, né, batatas. Se for um purê de batatas, a gente pode chamar de mashed potatoes, né, purê de batatas, mashed potatoes. A gente pode ter uma salada aí, né, salad, salada, salad, pode ser, por exemplo, alface, lettuce, tomates, tomatoes, cenoura, carrot. Então essas são as comidas que podem ser alguns exemplos aí de comidas pro almoço, né, pro lunch ali, ou algumas vezes a gente pode também chamar de dinner, né, o almoço, como eu já expliquei. Depois do almoço, então, a gente tem a sobremesa. Sobremesa a gente chama dessert. Dessert, né, uma palavra aí que é parecida com deserto, né, mas deserto teria um S só, e daí a gente falaria desert. Então é importante aí não confundir, né, deserto, desert, sobremesa, dessert. E de repente um lanche da tarde aí, né? Um lanche da tarde a gente pode chamar um snack. Um lanche snack. Tá, e por último então, a nossa última refeição do dia seria o dinner ou a supper, né? Que seria a janta. Então, olha só, se normalmente, né, aquele americano que trabalha ali, daí ele tem aquela pausinha pequena pro almoço, ele vai ter aquele lunch e depois então ele vai ter um dinner, que é uma coisa maior, né? Mas de repente se ele come um bom almoço no meio-dia, talvez ele tenha só um supper de noite, né? Então essa que seria meio que a diferença aí entre dinner e supper. Normalmente dinner quer dizer algo como uma coisa mais bem elaborada, assim, uma refeição grande. E se você for comer uma coisinha bem leve para janta, você pode chamar simplesmente de supper. Ou então, se você gosta de comer um pouquinho mais, você pode ter tanto a dinner, que seria uma janta maior, e daí depois, um pouquinho antes de dormir ali, você come uma fruta, come alguma coisa mais leve, mais perto da hora de dormir. Essa seria a nossa, algo como ceia, né? E seria a supper, então. Então você pode ter tanto a dinner quanto a supper. Então alguns exemplos que a gente pode ter aí de comidas para janta, né? Para dinner ou para supper, é pizza, né? Pizza se fala igual, pizza. Um hambúrguer, de repente, também se escreve bem parecido, né? Mas se falaria hamburger, hamburger, ou cheeseburger. Poderia também ser uma lasanha, lasanha, ou uma coisa mais leve, né? Uma sopa, soup. Tá, então acho que eu falei bastante coisa, eu vou tentar dar uma recapitulada aí para ficar bem claro. A primeira refeição do dia, café da manhã, não tem nenhum problema, vai ser breakfast. Então café da manhã, breakfast. No almoço ali a gente viu que se eu falar lunch, com certeza eu estou me referindo a um almoço, a uma refeição que é feita no meio-dia, mas eu posso chamar o meu almoço de lunch ou de dinner, né? Dinner, principalmente se for uma coisa mais bem feita, né? Uma refeição mais farta. Aí então o almoço pode ser chamado de lunch ou dinner, mais comumente chamado de lunch. Não tem nenhum problema você adotar lunch para almoço e dinner para janta. Mas enfim, continuando, na janta a gente pode ter dinner ou
supper, né? Dinner sendo uma coisa mais elaborada e a supper sendo só uma ceia ali, uma coisinha mais simples, né? Lembrando que você pode fazer os dois se você costuma comer uma refeição de noite, a dinner, e mais perto de dormir, uma coisinha mais leve, só a supper. Entre todas essas refeições, a gente tem o brunch, que seria entre o café e o almoço, né? Lembrando que o brunch ele iria substituir o café e o almoço. Não é muito comum que a gente coma breakfast, brunch e lunch, né? A gente vai comer um brunch que substitui ali o breakfast e o lunch. E de tarde, né, a gente poderia comer uma dessert depois do almoço, né, sobremesa, e no meio da tarde ali, se der uma fome, comer um lanchinho, um snack. Então, para finalizar, só alguns exemplos aí para ficar bem guardado na sua cabeça, né, na prática, como que a gente falaria. Então, olha só o primeiro exemplo. What an amazing breakfast! I love to eat bacon and eggs in the morning. What an amazing breakfast! I love to eat bacon and eggs in the morning, né? Que café da manhã maravilhoso! Eu amo comer bacon e ovos, ou ovos com bacon, de manhã. Segundo exemplo. I'm starving. When are we gonna have lunch? I'm starving. When are we gonna have lunch? Então, starving é uma palavra que eu posso traduzir como faminto, né? Com muita fome. Então, a tradução dessa frase toda seria: eu estou com muita fome. Quando que nós vamos comer o almoço, né? Quando que nós vamos almoçar? I'm starving. When are we gonna have lunch? E o último exemplo ali, também usando o verbo have, como eu falei para vocês, né? I had pizza for dinner yesterday. I had pizza for dinner yesterday, né? Eu comi pizza na janta ontem, né? Eu comi pizza na janta ontem. I had pizza for dinner yesterday. Beleza, então era isso aí que eu tinha para falar sobre as refeições, sobre comidas em inglês. Eu espero que tenha sido muito útil esse vídeo e se foi, não esquece de curtir, de seguir as nossas páginas aí no YouTube e no Instagram, Clube de Inglês. E vejo vocês no próximo vídeo. See you guys on the next video.